Fala galera, e é sexta-feira novamente, está começando mais uma live do Musculando Podcast, juntamente com meus parceiros de bancada, Alana Martins, o William Monstromeso, eu, Dani Kerpel, e hoje o nosso convidado muito especial, cara carismático, e foi a live que teve mais audiência e também o vídeo mais visualizado no YouTube. Legal. Nosso amigo Lucas Baques, e até o Lucas, assim, ele faz parte da nossa história, por quê? Porque ele foi o primeiro convidado, e esse mês nós estamos fazendo um ano de podcast. Dia 24. Dia 24. Dia 24. E tu foi o primeiro. Primeiro convidado. Primeiro convidado. Então, na verdade, a gente convidou de propósito. Já. Estrategicamente. E aí, Lucão, conta pra nós como é que estão as coisas. O que tu tá aprontando, o que tu tá planejando? Na verdade, o que se passou nesse um ano, após um ano de podcast? Treinei bastante, ganhei um pouquinho mais de tamanho e, cara, tô muito feliz de estar aqui com vocês de novo, tô em preparação de novo. Sempre que a gente vem aqui, a gente tá em projetos, né? Eu sou muito feliz. Obrigado por ter me convidado de novo. Obrigado por ter acreditado no meu trabalho e ter me convidado de novo. Show. Ô Lucão, tem uns fãs aí, ó, Lucas Abigail Bax. Pra quem não sabe, Abigail, de onde surgiu esse Abigail aí? Segundo nome. Show de bola. Bom, vamos começar aí dos teus treinos aí, Lucas. Ano passado a gente tinha conversado, que a gente, na verdade, ano passado a gente conversou, a gente conversa quase toda semana aí. E aí tu sempre me falava que eu nunca achei, né, que fosse, mas para ti, pro teu tamanho, um dos teus pontos fracos eram os braços, né? Sim. Tu tinha tudo over, mas os braços ainda estavam... Sempre foi uma dificuldade minha. Tá, e aí qual é a estratégia, conta pro pessoal, que tu fez para tu conseguir, porque é nítido a revolução dos braços. Eu acredito que ainda seja, se eu analisar meu físico como um todo, ainda não é um ponto forte, ele ainda é um ponto fraco, se analisar o restante do físico. Mas realmente evoluiu bastante. O que eu fiz foi aumentar o volume de treino, realmente. Eu tenho um treino de costas com bíceps, um treino de peito com tríceps e mais um treino de braço isolado. Então, até fica uma dica, né? Existe uma coisa que a gente chama de volume e dependência, né? Na hipertrofia. A hipertrofia depende de volume. Então, se você quer melhorar um ponto fraco no teu físico, seja perna, seja costas, seja braço, seja ombro, tu vai ter que aumentar o volume de trabalho daquela região. Porque você tem que levar em consideração que muitas musculaturas de grupamentos como braço, por exemplo, bíceps, tríceps, eles já trabalham em coadjuvante com outros grupamentos. Quando tu faz o treino de costas, tu trabalha bíceps. Quando tu faz o treino de peito, ombro, tu trabalha tríceps. Então tu precisa levar em consideração esse volume total, porque esse volume tem que ser sustentável também no longo prazo. Né? Porque, por exemplo, se fosse tão fácil assim, só a volume dependência e mais hipertrofia se tu aumentar o volume, seria muito fácil. Tu aumenta de 20 séries para 40 séries semanais, pronto, resolve o problema. Só que não é sustentável no longo prazo. A pessoa precisa de muito deload na preparação, vai, deload, não consegue sustentar aquele volume. Então tem que existir uma relação de volume com sustentabilidade no longo prazo. E às vezes tu demora um pouco para achar para ti isso, né? Tipo, um volume de trabalho que tu consiga sustentar no longo prazo sem fazer tanto deload, mas que gere uma adaptação, né? Que tu consiga evoluir aquele grupamento sem conflitar com o restante do físico, né? Eu acho que essa é a parte mais difícil do bodybuilding. Perder gordura é fácil. Construção de massa muscular é a parte mais difícil do bodybuilding. E equalizar essa questão de volume e dependência é muito difícil. Eu vi ali que tinha alguns treinos ali que tu estava usando umas estratégias de restrição de fluxo. Como é que foi tua experiência? Como é que foi para ti essa eu utilizei muita estratégia, né? Eu treino há 15 anos, né? E eu sempre foi um ponto de dificuldade no meu físico os membros superiores. Então, eu já utilizei muita estratégia. Dessa vez eu utilizei a restrição de fluxo. A restrição de fluxo sanguíneo é uma estratégia muito interessante, mas não dá para usar sempre, não dá para usar por um período muito longo de tempo.
e tu vasoconstrange, segura os metabólitos, né? E quando tu solta essa restrição, a liberação de sangue limpa os canais, faz com que tu tenha uma... Exatamente por isso que um treino muito metabólico é difícil para recuperação. Se você analisar essa questão da restrição de fluxo sanguíneo, o treino metabólico, ele também faz uma restrição de fluxo. Então, quando tu repete isso muitas vezes, né? Por isso que o treino com vasorestrição também não pode ser feito durante muito tempo. Porque tu acaba sobrecarregando o sistema. Né? Tu deixava eu não sei se o pessoal que está assistindo, todo mundo sabe, mas é basicamente garrotear o membro, né? Até um certo ponto, claro que não... O ideal é fazer com... manômetro, né? De pressão. Mas não foi o caso. Eu garroteei mesmo com velcro ali. Não, que é bruto, pô. E daí, assim, cada sessão de treinamento, tu mantinha quanto tempo ali? Durante todo o exercício e entre as séries, e soltava um pouquinho quando ia trocar de exercício. Digamos, eu estou fazendo uma rosca no banco Scott, faz as 3 séries, eu soltava, aliviava um pouquinho, porque realmente é bem difícil de tu manter a contração, né? Do antebraço. Então aliviava um pouquinho, mas prendia de novo. Mas o ideal é tu não consegue trabalhar com a mesma intensidade de carga que tu trabalhava nos outros treinos. Então tu precisa aliviar um pouquinho a intensidade de carga também. Foi uma primeira experiência, mas eu gostei muito. Tem uma sensação de pump muito maior, uma sinalização muito maior. Se a pessoa tem dificuldade, e dá para fazer um treino de perna também. Se a pessoa tem dificuldade de sinalizar, por exemplo, o músculo-alvo, ele vai encher de sangue mais rápido, né? Foi a primeira vez que tu usou essa estratégia, desde que tu treina? Então pra ti, que é bem treinado, isso aí foi incrível. Eu já conhecia o método, mas nunca tinha me aprofundado para estudar e nunca tinha utilizado. Mas eu gostei bastante. Mas eu não atribuo a isso. Eu acredito que isso foi cerejinha, algo bem diferente que eu fiz, foi uma estratégia diferente, mas eu atribuo realmente ao aumento no volume, realmente. E eu conseguia, depois de alguns anos já treinando, encontrar o volume de trabalho ideal entre o feedback negativo do treino e o feedback positivo depois com descanso e alimentação. Cada um tem uma resposta ao volume, né? Cada um precisa de um volume. E esse volume de trabalho, ele é individual, de pessoa para pessoa, e ele vai mudando ao longo dos anos também. Então, o Dorian Yates falou isso até num podcast que ele foi, quando ele veio aqui no Brasil. Num vídeo, quando ele veio aqui no Brasil, ele disse que atletas mais experientes precisam treinar menos, porque conseguem gerar um dano maior, série a série, e por isso gera um estresse maior e vão precisar de mais tempo para recuperar. Então, um atleta mais experiente, ele precisa treinar com volume menor. Às vezes, tu está treinando um volume over já para ti. É muito difícil equalizar essa questão. Então, o ideal é tu não deixar um ponto do teu corpo ficar muito para trás. Porque aí tu consegue trabalhar ele em conjunto e vir construindo ele de baixo para cima, né? Do início. Depois que tu deixa um ponto do teu corpo ficar muito para trás, principalmente costas, né? Na bodybuilding é muito exigido, fica difícil, porque tu vai ter que aumentar o volume de costas, esse volume de treino maior, por um grupamento que precisa de mais volume, vai atrapalhar a recuperação de outros grupamentos que trabalham em conjunto com ele, que também não precisam de tanto volume de treino. É complicado. E Lucão, que nem tu comentou, né, de atleta mais profissional e tal, há quanto tempo tu já treina, assim, musculação mesmo? Eu sei que tu já lutou e tudo mais, é que tu treina. Musculação, eu fazem 15 anos que eu faço musculação. 15 anos. Mas não com fins estéticos, né? Eu comecei antes até do jiu-jitsu, já fazia um treininho, já convivo dentro de academia há mais de 15 anos. Mas eu comecei, eu intensifiquei um pouco mais por conta do jiu-jitsu, né? E depois abandonei o jiu-jitsu e fiquei só na musculação. Tá, e agora eu tenho uma pergunta pra ti, tanto como treinador e atleta.
Qual a dica tu daria pro Lucas de 15 anos atrás, que ele talvez estava pecando em treino e dieta, que hoje tu não erra mais? Treinar menos, com certeza. Treinar menos e comer mais. Durante muito tempo, eu achei que eu fosse ectomorfo, né? Porque eu venho de uma época que a gente tinha menos informação. Veja bem, eu não discordo de quem se considera ectomorfo. Até dia desses eu respondi uma caixinha de perguntas no meu Instagram de um rapaz que ele começou afirmando assim, ó, sou ectomorfo, tenho muita dificuldade de ganhar massa muscular, e blá, 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 blá. Eu não discordo que existam tipos específicos mais ectomorfos, mais endomorfos, mais mesomorfos. Mas você não deixa de ganhar massa muscular por você ser um cara, pode usar a palavra, pode falar ectomorfo, ou magro, sei lá. Mas tu não tá deixando de ganhar massa muscular porque tu é ectomorfo. Ou tu não tá deixando de perder gordura porque tu é endomorfo. Na verdade, o que acontece é que tu tá comendo menos calorias do que tu gasta, ponto final. Exatamente. Então, olha só como é que era a minha rotina. E eu me julgava ectomorfo, porque isso há 15 anos atrás estava muito em alta isso. Tipo, o ectomorfo é isso aqui, ó, isso aqui é um ectomorfo clássico, isso aqui é um endomorfo, isso aqui é um mesomorfo. E eu treinava, na academia onde eu treinava na cidade, todo mundo, porque eu tinha uma definição absurda, eu era muito bem definido, já tinha uma estrutura de físico muito legal, só que não ganhava volume de jeito nenhum. Mas olha só a rotina. Eu acordava às 6 horas, comia um pão que tinha ali, um café, trabalhava numa metalúrgica até 5h18, almoçava o que tinha. Aí, do local onde eu morava até a academia que eu frequentava, eu ia mais ou menos uns 3 quilômetros a pé, depois do trabalho. Eita. Fazia treino de jiu-jitsu, depois musculação. Assim, passava o dia todo só com um pãozinho. Ou seja, ectomorfo nada, cara. Tu tinha um gasto calórico absurdamente alto, com ingestão calórica, além de pobre, baixa. Não ia ganhar volume de jeito nenhum, né? E tava catabolizando. Então, o que eu diria pro Lucas de 15 anos atrás, cara, tu precisa treinar menos e tu precisa comer mais. Basicamente isso. E tu sente saudade da época do Gil? Por que tu parou? Eu tenho saudade de algumas coisas no jiu-jitsu. Da época, não. Mas tem algumas coisas que eu hoje, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, na época que eu comecei no jiu-jitsu, com certeza eu seria um melhor atleta. Tá? Com certeza me lesionaria menos, porque o que me tirou do jiu-jitsu foram lesões. Eu não tenho nenhuma lesão da musculação. Tudo é do Gil? Todas do jiu-jitsu. Joelho, ombro, cotovelo, todas do jiu-jitsu. Porque, é claro, é uma arte marcial, e a arte marcial ela é imprevisível, né? Não sabe o que o outro cara que está lá vai fazer. A musculação não, todos os movimentos, apesar de serem pesados e tudo mais, com peso, todos os movimentos são previsíveis e está tudo dentro do teu controle, né? Então, hoje, se eu pudesse voltar atrás, com certeza eu teria mais cuidado com as minhas articulações. Treinar, a gente tinha muito pouco conhecimento na época, né? Faria treinos mais específicos para o jiu-jitsu. Eu fazia treino de musculação. Mas nada em específico para te ajudar no Gil. Eu tinha já uma certa consciência de que eu não podia ficar fazendo jiu-jitsu, sem fazer uma manutenção da minha massa muscular. Então eu comecei a fazer musculação mais por causa disso. Claro que eu fiz estéticos também, era muito magro. Mas a gente não tinha na época um conhecimento tão profundo assim, do que seria um treino mais voltado para performance e o que seria um treino mais voltado para estética, visual, ganho de massa magra e tudo mais. São abordagens totalmente diferentes. Tu acha que a tua época do Gil te ajudou muito agora na musculação, na questão mental, assim, sim, de realmente ir até o teu máximo? Sim. Nas séries, por exemplo? Eu acredito que eu sou uma pessoa muito mais calma e muito mais confiante por causa do jiu-jitsu. O jiu-jitsu te dá exatamente isso. Porque o jiu-jitsu... Falar um pouco de jiu-jitsu, né? Até o Carlos colocou aqui, jiu-jitsu mudou a minha vida, então tem a galera do Gil. Tem um compadre aí, o Xande, na live, e tem. Um baita atleta do jiu-jitsu. Eu fiz jiu-jitsu. Cara, o jiu-jitsu, a ideia do jiu-jitsu é uma arte marcial onde a pessoa menor e mais fraca possa ter vez frente a um adversário mais pesado. Então, as primeiras aulas de jiu-jitsu tomam um sufoco danado quando tu é um cara mais leve. E a ideia é exatamente essa, de tu saber lidar com o desconforto, né? Quando tu tá por baixo levando um amasso ali,
tu saber ficar calmo, porque, cara, não deve dar um desespero. Espernear, que quanto mais eu espernear, pior vai ser. Então, tu aprende a se controlar, parar, pensar, analisar dentro do liquidificador, né? Da dificuldade. Isso, claro, até certo ponto isso acontece, né? Depois de certo ponto a gente é falho, mas eu trago muitos ensinamentos dessa época do jiu-jitsu. O Alexandre colocou aqui, apanhei muito do Lucão. Ele bateu também, bateu bastante. Né? É recíproco. Quero aproveitar o gancho, então, vou falar dos nossos patrocinadores. Yes, bora. Então vamos lá, pessoal. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, Academias Paradox e Premium Light, Farmácia Santé, Francesca Advogados e FBB RS, que também agora é um apoiador do Musculando, e a clínica Move On. Então, muito obrigada aos nossos patrocinadores por acreditarem no nosso trabalho, na nossa divulgação. Ó, o Carlos colocou aqui que o jiu-jitsu tirou ele da depressão, emagreci muito, daí parti pra academia, a ansiedade também baixou muito. Ah, mas isso aí, cara, isso aí, se a gente for entrar nessa área, tem muitos relatos de pessoas que vão pro jiu-jitsu para emagrecer um pouquinho, porque realmente o treino, o físico do jiu-jitsu é bem puxado, né? Vão pro jiu-jitsu para, sei lá, porque se sente muito aquado diante das situações, é muito gordinho, cara, vários relatos de pessoas, e eu convivi com várias pessoas que eram bem acima do peso, bem obesas mesmo, assim, sabe? E o jiu-jitsu realmente muda a vida da pessoa, porque ela se sente mais confiante. A partir do momento que tu tá numa situação muito difícil ali, porque tudo envolve ego, né? Sim. Tu tá levando um amasso do cara ali. Existe o treinamento de técnica e existe os rolas, né? Que é a parte onde simula o que seria uma luta de jiu-jitsu. E às vezes tu tá levando um amasso ali e tu saber lidar com aquela situação, saber ficar calmo naquele momento e conseguir achar uma solução, sair e dar a volta. Cara, aquilo ali te dá uma bagagem depois, te cria um instrumental, um ferramentário que tu pode utilizar depois muito grande. Então tu se sente mais confiante, tu se impõe mais nas situações. Né? E eu presenciei durante o período que eu fiz jiu-jitsu muitas situações assim. Pessoas que entraram realmente bem depressivas, desacreditadas, muitas com histórico de utilização de drogas, bebida, e realmente muda a vida das pessoas. É uma arte marcial. E é uma arte marcial, o nome muitas vezes jiu-jitsu remete a uma arte marcial japonesa. O jiu-jitsu veio do Japão. Mas o jiu-jitsu brasileiro que a gente conhece, ele é uma arte marcial tipicamente brasileira, porque a família Gracie, quando trouxe o jiu-jitsu para cá, eles enraizaram o jiu-jitsu do jeito brasileiro de fazer. Então é uma arte marcial que é muito nossa. Né? E na questão ali, a gente falou do jiu-jitsu, como tirar da ansiedade, depressão, e na questão do treino da musculação, tu viu assim diferença nessa questão de motivação, de desafios, de saber trazer o que tu passa no treino, no teu dia a dia também? Acredito que sim, posso dizer que sim. O que eu percebo que eu trouxe mais do jiu-jitsu, na verdade, o que eu trouxe mais para a minha vida como um todo, isso reflete na musculação, reflete no trabalho, reflete em todas as esferas da nossa vida, é um olhar do que seria big picture da situação, entendeu? Tu tá dentro do liquidificador, um monte de problema, e tu consegue sair um pouquinho para fora e ter uma visão um pouco mais ampla do que está acontecendo. Então, acho que isso, claro, reflete em tudo. Na musculação, na vida cotidiana, no emprego. Às vezes tu tá numa situação de muita dificuldade, mas tu não consegue ver o panorama geral. E essa habilidade o jiu-jitsu me deu. Olhar de fora. Olhar de fora. Show de bola. E tá, você me diz assim, daí tu foi pra musculação, te encontrou e aí tu começou a crescer. Sim. Aí tu viu que tu dava pro... Quando eu foquei mais na musculação, para ganho de volume mesmo, quando eu tive uma lesão séria no meu joelho esquerdo, um rompimento de ligamento anterior, o LCA, ligamento cruzado anterior, do joelho esquerdo. Foi de um treino bem bobo, assim, fazendo posição, até foi um dia que quem me socorreu, me levou para o hospital, foi o Alexandre, meu compadre. A gente estava treinando junto no mesmo lugar. E, cara, como atleta de jiu-jitsu, uma lesão desse tamanho,
te impossibilita, né? Para musculação, não. Mas para competir num alto nível de campeonatos grandes, assim, te impossibilita. Primeiro porque eu tive que ficar muito tempo parado, né? E depois porque o meu joelho, ele não pode ficar em determinados ângulos de rotação. Não chegou a fazer cirurgia? Não fiz. Na época eu cogitei fazer, mas não fiz. Conversei com algumas pessoas que haviam feito cirurgia e nenhum relato foi bom. Todos, e os que não operaram tiveram uma boa recuperação, que é o meu caso, por exemplo. E como eu tive essa parada do jiu-jitsu, eu já fazia musculação, mas não com fins de ganhar volume, nada, eu acabei voltando mais as minhas energias para o ganho de massa muscular, porque eu não tinha mais... Primeiro que eu tinha que fortalecer os membros inferiores. Quem vê hoje os meus membros inferiores, eu sou um atleta que tem um volume de membros inferiores bem grande, até é o desequilíbrio do meu físico, né? De membros inferiores com relação aos superiores. Não imagina que na verdade não tinha nada de membros inferiores, né? Nada, não tinha nada de volume de perna. E eu tive lesões sérias no joelho exatamente por causa disso, porque na minha época a gente treinava muito pouco perna, né? A gente ia para academia para malhar, né? E eu tive que voltar muito as minhas energias para musculação, para fortalecer. Comecei a gostar de fazer musculação. Fiquei 6 meses fazendo só membros inferiores, porque eu tinha que fazer um resgate dessa musculatura, né? Porque eu não tinha mais um ligamento. E aí comecei a crescer, eu comecei a ganhar massa muscular assim, tipo, muito no feedback, tentativa e erro, né? Tentativa e erro. E aí comecei a ganhar volume, porque o meu gasto calórico diminuiu muito, porque eu não tinha mais os treinos de jiu-jitsu intermitentes, assim, ao longo da semana. Estava comendo melhor, gastando menos calorias e treinando mais especificamente para musculação. E aí eu vi que, na verdade, não é que eu era um ectomorfo. Claro, já tinha um pouco mais de idade, né? Mas não era que eu era um ectomorfo. É que eu comia pouco. Era magro, só isso. Exatamente. Estava desnutrido. E onde foi a tua virada de chave em querer começar a competir como fisiculturista, assim? Tipo, do nada, gostei desses caras. Vou competir. Interessante. Vou competir. Ou alguém te pilhou assim, foi o Lucão, ó. Eu sempre tive muito... Como é que eu vou te dizer, cara? Eu sempre me destaquei muito em termos de físico. Eu tinha uma boa estrutura, uma excelente estrutura, muito magro. Então, quando eu comecei a fazer musculação um pouco mais certinho, assim, comendo um pouco melhor, eu desenvolvi bastante, ganhei bastante peso em pouco tempo. E o que fez eu ter um estalo, assim, eu já todo mundo comendo, mas é aquele negócio, né? Para tua mãe, tu sempre vai ser um fenômeno, né? Então, para as pessoas que estavam ao meu redor, sempre diziam, cara, eu acho que tu tem... Mas tu sempre fica com aquela, cara, que isso? Porque é amigo, né? Porque tá elogiando porque é amigo e tal. E uma vez eu trabalhava numa loja de suplementos e eu seguia a Júlia Toigo, que é a mulher do Elmo. E antes eu segui esse cara, né? Eu segui esse cara, é treinador, é o marido dela e tal. Comecei a seguir o Elmo e eu vi os stories dele, né? E tudo mais, falando a respeito de pessoas que chegavam até ele e achavam que podiam ser atletas, né? Tipo, precisa treinar primeiro, precisa comer primeiro. E eu chamei ele, eu lembro que na época isso deveria ser 2017 para 2018, ou já era 2018, não lembro. O primeiro ano que tu competiu, eu lembro que eu trabalhava, eu recém tinha começado a trabalhar, por aí, 2017 ou 2018. A primeira competição foi em 2018. Eu só não lembro se foi no final do ano de 2017 para 2018, porque eu lembro que eu passei um carnaval, eu era casado na época, eu passei um carnaval comendo tudo que eu podia. E daí eu mandei as fotos para ele depois, ele até levou meio com susto, né? Porque as primeiras fotos que eu mandei eu tava de dieta. Sim. Mas aí chamei ele e chamei ele no WhatsApp, chamei ele no Instagram, ele passou no WhatsApp. Chamei ele no WhatsApp e disse, cara, é o seguinte, eu treino há um tempo, aí essas aqui são minhas fotos, quanto é que é o valor da tua consultoria? O que tu acha do meu físico? Cara, acho que tem potencial. Porque nessa época aí, eu já estava mais ou menos uns 6 meses... Não, perdão, desculpa. Depois da minha lesão, eu fiquei uns 6 meses fazendo só perna. E que só inferiores. E desenvolvi muito. Acima dos outros, dos outros grupamentos, né?
E eu fiquei com um físico bem estético, assim, para uma pessoa que fazia utilização muito pouco de recursos ergogênicos, dieta pobre. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar na Premium foi em 2016, às vezes eu via tu treinar, tu não treinava pesado. Nossa, eu lembro do Lucão, eu vou te expor, eu lembro de tu fazendo agachamento sumô com 26 quilos, com um halterzinho sem vergonha. Cara, eu olhei assim, um cara desse tamanho. Na minha época de começar a treinar e ouvir e ver alguma coisa relacionada à musculação na internet, era bem diferente do que é hoje, sabe? Tipo assim, em termos de informação, em termos de cultura. Naquela época, a cultura do bodybuilding era fazer com pouca carga, movimentos perfeitos, e bem diferente da cultura que a gente tem hoje, mais voltada para a utilização de cargas mais pesadas, descanso maior entre as séries. Era muito pelo contrário. O cara que pegava muito peso e fazia um movimento um pouquinho fora do ângulo ouvia bobagem. Sim. Então, tipo, eu vim dessa época com pouca instrução, então, tipo assim, cara, jamais pegar um peso que tivesse um pouco over, que eu precisasse de um pouco mais de... Tu vai fazer uma técnica um pouco deficitária. Então, realmente, à medida que a coisa foi evoluindo e que eu fui estudando mais, aí fui fazer educação física, comecei a fazer cursos e comecei a entender melhor como funciona a ciência do treinamento, que é uma ciência. Aí eu comecei a ver que realmente não tinha nível de treino, né? Comecei a evoluir nesse sentido. Mas realmente, quando eu comecei lá atrás, tu pegasse muito peso, tu era powerlifting. E tu vê com isso aí, tu tá falando lá atrás, mas é recente, né? É 2016, 17. Sim. Quando eu lembro também, eu fazia búlgaro com o peso do corpo. Sim, mas 2017, veja bem, até o pessoal que tá em casa talvez não entenda dessa forma, mas sendo um boom, né? Mas para o que a gente vive hoje, em termos de musculação no Brasil, em termos de bodybuilding no Brasil, 2017 é muito tempo. É ali, mas é muito tempo, porque era muito diferente. Eu lembro que 2016, 2017, começaram esses primeiros canais que hoje são verdadeiras potências dentro do bodybuilding brasileiro, começaram ali. Toguro, essa galera toda aí que está mais na mídia, começaram ali. Então, a gente não para pensar, na verdade, mas o bodybuilding no Brasil é uma coisa muito nova. É muito antiga, tem muito tempo, mas isso que a gente vive hoje, de atletas ganhando salários sendo muito bem reconhecidos e com bons salários, divulgação de conhecimento, de conteúdo a respeito de bodybuilding assim, na internet, desse jeito, cara, isso é muito novo. Muito novo. É muito novo. Mas eu não sei, a minha percepção é que essa época também foi muito boa, porque hoje, eu falo a gente que eu também consegue usar cargas absurdas mantendo uma técnica perfeita. Com certeza. Então, eu acredito que até foi bom essa época, né? Eu, pelo menos, olhando os meus treinos, assim, eu vejo, cara, que eu observo eu tenho os vídeos, né? Lá em 2016 fazendo um búlgaro só com o peso do corpo e hoje segurando 2 halteres ali de 28, 30 quilos, o movimento é o mesmo. Claro que teve evolução e tudo mais, mas sim, foi muito tempo com aquela coisa da técnica, né? Eu acho que a gente travou um pouco o avanço, mas acho que foi necessário, né? Acho que foi positivo. Aqui teve uma das coisas que eu acho assim mais horríveis, cara, que tem, é uma pessoa utilizando uma carga que ela não tem domínio. Não uma carga pesada. Mas uma carga que ela não domina, sabe? E às vezes o professor tá lá gravando o aluno fazer e postando aquilo como se aquilo fosse uma coisa linda ainda. Tipo, cara, para de gravar e vai assistir, vai dar o suporte pro teu aluno, porque esse movimento entra todo mundo. Claro que quando a gente evolui peso, quando a gente evolui carga de trabalho, a gente vai fazer uma execução que até tu adaptar, até tu estar mais adaptado com a carga, vai ser um pouquinho, né? Mas tem coisas que não dá, né, cara? E eu agradeço aquele tempo que a gente era muito crítico, né? Sim. Com relação à execução, porque hoje me faz muito bem. Eu não tenho nenhuma lesão da musculação. Nenhuma.
E olha que ele treina bem pesado. Todas são do jiu-jitsu. O Leonardo colocou aqui, falando em bem-estar, é sempre bom cuidar do estilo. O Lucão tá na régua, lifestyle monstruoso. Meu barbeiro, tamo junto, meu irmão. O Alexandre, aí, aproveitando esse negócio de que a gente tá revivendo o passado, falando sobre protocolos antigos, o Alexandre falou aí, fala aí do teu primeiro protocolo. Cara. Botou uns kkk porque tá sabendo. E esse aí foi boa pergunta. Foi uma loucura, velho. Deus é mais. Ó, eu fazia jiu-jitsu de competição e, cara, naquela época já percebi que tinha coisa errada, né? Os caras estavam mordendo demais, esse cara tava muito ruim, né? Mas ninguém solta, né? E aí tu vai, até que a gente começou a se familiarizar um pouco mais. Olha, cara, eu acredito até que o bodybuilder é o que menos usa, cara. Tu começa a entrar em outros esportes, tu vê que a utilização de recursos ergogênicos em outros esportes é absurda, sabe? Só que o bodybuilder tem mais resultado estético, né? Mas os outros esportes fazem uma utilização muito grande. E no jiu-jitsu era diferente. Os caras estavam competindo, eles conseguiam treinar 4 vezes por dia, todos os dias. Cara, e um treino de jiu-jitsu, de repente o pessoal não está muito familiarizado, mas é um treino muito, muito puxado. Tem a parte física, a parte técnica, a parte de confrontos, né? É um treino que dura 2 horas, fazer 3 treinos por dia, 5 dias na semana, e competir e tá bem. E é uma arte marcial muito lesiva, né? O que está acontecendo? Viu que tinha uns caras diferentes, né? Porque a gente não tem a mesma recuperação dos caras, a gente treina aqui 3 vezes na semana, os caras treinam 3 vezes por dia, os caras conseguem treinar. Cara, aí vai. E a gente começou a descobrir, né? Tem que água que onde é que vinha esse poder dos caras, essas esferas do dragão, né? Os caras. E aí, eu não vou dizer quem, né? Mas por nome. Soltou pra nós. Cara, não, é assim, ó. Tem que usar ultralenta e stun. Nas articulações. Ultra lenta forte. Exatamente isso que estava escrito. Isso no bujãozinho. Decanoato. Nandrolona. Cara, a gente foi num fornecedor lá em Porto buscar o staninho da Landerlan, aquele branquinho ainda, aquele que era o high laser, aquele que arrebentava o cara no meio. Bula. E a ultralenta. Cara, esse foi o ciclo. Ultralenta e stun. Tipo assim, totalmente fora da minha vida das 2 drogas. Totalmente fora da minha vida. Sem 0 protetores e 0 TPC. Tipo, parou. E quem passou o protocolo falou que no final do protocolo tinha que tomar tribos. Tipo, dentro a pessoa não baixa mais. Mano, tipo... Não tem mais o que baixar? Não tem que baixar. Perdi mais do que os 20 quilos que eu tinha ganho. E uma série de colaterais indesejados, né? Tive ginecomastia. Cara, aquele stano, toda a aplicação empedrava. Absurdo. Horrível, mas fiz de novo depois. Prego. E aí não pode mais. Felipe colocou, ultra lenta é antiga ainda. Essa é antiga, velho. E Augusto botou, estando da Lander era um tiro. Não, é mentira, velho. E assim, eu não fazia musculação, né? Eu fazia jiu-jitsu na época, fazia musculação como um trabalho de terapia entre as sessões de treinamento e outra. Então, tipo assim, a gente ficava muito com a bunda no chão, no inverno. Legal. Passou o trabalho. Uma aplicação que não empedrava aquela desgraça, cara. Era horrível. Tanto que hoje tu vê muito pouca gente utilizando estano aquoso, né? O de suspensão. A maioria dos labs tem a droga na forma oleosa, né? Porque realmente dá muito colateral em pedra mesmo. Lindo de ver. Não sei se vocês sabem. Mas tô revelando pra vocês agora. E quem foi teu mentor, assim, Lucão, pra iniciar o treino? Claro que você citou na época de competição o Elmo, mas assim, quem que te puxou mesmo pra treinar pesado na musculação? Cara, tu te puxou? Eu te dizer que... Lucas Bax. Até hoje, assim, como eu disse pra vocês, eu comecei mais com o intuito de melhorar a performance no jiu-jitsu, né? Então eu não lembro hoje, assim, eu lembro que o dono da academia treinava com nós, né? Até, eu não sei se você está assistindo, meu sensei Beto, Luiz Roberto,
E ele era dono da academia, ele treinava jiu-jitsu com nós também. E eu era bem amigo dele, tinha um bom relacionamento com ele. E eu comecei a treinar na academia dele mais por isso, assim. Mas eu não lembro de ninguém ter me incentivado para iniciar a musculação no início lá. Mas tu sabe que eu Parando venho... pra pensar agora, assim, eu não lembro exatamente o que me fez querer fazer musculação um pouco mais a sério. Eu acredito que foi mesmo esse intervalo da arte marcial que eu não pude mais fazer, e eu acabei meio que preenchendo esse espaço, porque eu sempre competi, né? Tipo, eu sempre, desde que eu comecei a fazer jiu-jitsu, sempre competi, então eu gosto de competição. Eu acredito que foi uma coisa meio que natural, assim, pra mim. Comecei a fazer musculação, eu sempre tento fazer naquele nível a mais de excelência que eu vinha trazendo do jiu-jitsu, e aí acho que eu comecei a ter vontade de competir também. Um abraço pro Benítez ali, sempre presente nas nossas lives. E tu tem, assim, Lucas, ou tu teve alguns fisiculturistas que tu te inspirava, que tu achava os caras que eram melhores? Tem até hoje. Os físicos que eu acho mais bonitos são dos bodybuilders da década de 90, 80 e 90. Principalmente o Kevin LeBron. Acho que é o físico mais... Se eu pudesse escolher, a gente não pode, mas se eu pudesse escolher, seria o físico que eu teria. Eu acho já o Coleman um pouco over, claro, admiro demais. Coleman um pouco over, já não é um físico sustentável, assim, sabe? Flex Wheeler acho demais. São os físicos que eu acho mais bonito. Kevin LeBron, Flex Wheeler. Ainda acho muito legal o físico do Dorian Yates, mais da década de 80 ali, quando ele ainda não estava tão grande. Depois, quando ele ficou aquela aberração toda gigantesca, fica um pouco mais insustentável. Mas são os físicos que eu acho mais bonito. Eles traziam um condicionamento absurdo, muito volume para aquele condicionamento e ainda uma cintura amarrada. Que era o que eu acho diferente do que a gente vê na Bodybuilder Open hoje. Né? Os caras não conseguem trazer mais o mesmo condicionamento, eles não trazem mais a linha de cintura preservada e se perdeu. Acho que a Open se perdeu. Tá resgatando agora, mas se perdeu. Isso eu acho que foi uma montanha-russa isso, né? Porque no início de 90, bem no início de 90 mesmo, final de 80, ele assim, tipo, Lila Brada, Rick, Gaspari, que foram os campeões, era totalmente um físico diferente do que foi os meados da metade de 90, totalmente diferente. Eu acredito que um pouco disso é porque na época não tinha, por exemplo, a Classic Physique. Isso. Então, caras que tinham um físico muito bom, que seriam excelentes Classic Physiques, não tinha 212 também. Então, por exemplo, o que tu acabou de citar, o Lila Brada seria um excelente 212. Né? O Shaw Ray seria um excelente 212. Eles não tinham, eles tinham que forçar o tamanho para ficar do tamanho dos caras grandes. E isso fazia com que, na verdade, atletas, eles traziam um condicionamento muito grande. Eles não eram caras naturalmente grandes, eles forçavam o físico deles para ficarem grandes. Hoje tu vê o contrário, né, cara? Tipo, é muito difícil e eu acho que a melhor coisa, agora na Men's Physique também, eles estão colocando, até acabei de ver isso, eles vão colocar a partir do próximo, não nesse, no próximo Mr. Olympia, e na NPC como um todo, na liga profissional, limite de peso na Men's Physique. Tu vê que todas as categorias que tem limite de peso, os caras entram muito bem condicionados. A Open, que não tem limite de peso, os caras estão entrando gordo. Gordo, né? Tipo, sem condicionamento. Então, tu vê que a 212, os caras sempre entram rachando. Classic Physique, dificilmente tu vê um Classic Physique que não é extremamente condicionado. Limite de peso por altura. Na Open, que não tem limite de peso, os caras, tipo, não tem que bater peso, né? Quanto maior, melhor. E vai se perdendo a linha, vai perdendo o condicionamento e, cara, não fica legal. E um monte de gente morre, né? Um monte de gente morre. Fer Machado colocou: Lucão é fã do Ramon Dino. Jamais. Infelizmente, né, cara? Às vezes a gente pega eu acho que eu tenho muito aquele negócio, quando todo mundo gosta de uma pessoa, eu já fico... sei lá. Não gostei. Do contra. Do contra.
Mas hoje, Lucão, o que te mantém motivado a continuar sempre? Porque tu é um cara assim que a gente vê, faça chuva, faça sol, tá com frio, tá com calor, tá triste ou tá feliz, tu tá lá fazendo o teu. Cara, deixa eu ver, faz 7 anos que eu te conheço, eu não vejo, a não ser que tu gripa e ninguém vê. Que tu pega Covid e ninguém vê, mas tu não falha, Eu entendeu? adoro treinar. Eu adoro fazer musculação. É realmente uma coisa que eu me apaixonei. Eu não tenho que fazer força, eu teria que fazer força para ficar em casa. Hoje eu já entendo melhor como funciona os períodos de descanso, eu sei que é importante também. Mas o treinamento, principalmente o treino, eu não gosto muito de fazer dieta assim como todo mundo. Mas treinar a musculação é uma coisa que, cara, eu tenho certeza que isso eu nunca vou deixar de fazer. Porque eu não tenho que fazer força nenhuma para fazer isso. Talvez um dia pare de competir, mas fazer musculação é uma coisa que realmente não é um peso para mim no meu dia. Todo meu dia é orientado de acordo com o meu treino. Isso eu sempre fiz. Desde que eu comecei a treinar musculação mais sério, eu comecei a orientar todo o meu dia de acordo com o horário do treino. Eu preciso estudar, então eu vou fazer nesse horário. Eu preciso fazer tal coisa, eu realocava o meu dia de acordo com o treino. Pra não... Hoje eu vejo as pessoas dizendo, tal horário eu não posso, porque tal horário eu tenho tal coisa. Eu fiz exatamente diferente. Eu realocava todo o meu dia de acordo com o horário de treino. Porque eu gostava muito de fazer isso. Não era nada pesado para mim. Eu estudei treinando, eu casei, namorei, tudo que eu fiz na minha vida, ao longo da minha vida, eu não precisei interromper os meus ciclos de treino por causa disso. Eu sempre gostei muito. Acho que isso faz total diferença. Inclusive, é uma dica que eu dou para as pessoas quando elas começam uma consultoria comigo, ou quando pedem alguma dica, mesmo na caixinha de perguntas ali, eu sempre digo a mesma coisa. Cara, se tu não gosta de fazer musculação, dificilmente tu vai ser feliz nesse esporte. Tu não vê pessoas que querem emagrecer durante a musculação, infelizmente. Tu vê pessoas que gostam de treinar e muitas vezes querem ficar maiores, durando mais na musculação do que pessoas que querem emagrecer, infelizmente. Não tem como mudar isso. Ou tu aprende a gostar de musculação, ou tu gosta, ou tu aprende a gostar. Porque se tu não gostar de sem vontade não pesos, não vai durar, cara. Tem que amar. Porque tipo assim, aquilo ali vai ser sempre aquela rotina daquele jeito, cara. A gente pode inovar e a gente aprende muita coisa ao longo do tempo, mas musculação sempre vai ser rotina. Infelizmente, se tu não gosta disso, é bom tu achar um jeito de gostar, não vai durar nesse esporte. Rotina, o Dani Vieira colocou aqui, o louco é exemplo de dedicação e constância. Não tanto, já fui mais. Já fui mais. E hoje, Lucão, tu tá em off, tu tá em eu tô me preparando, tô em dieta, tô me preparando. Eu decidi não mais ir no Gaúcho, no Campeonato Gaúcho da FBB, mas estou me preparando. Eu gosto de estar em shape, né? Eu sou um atleta que me mantém, vocês convivem comigo. Então eu queria já linkar uma pergunta em cima disso. Como que tu faz para se manter bem o ano todo? Porque a gente vê várias pessoas em off, tu olha e parece um gordão de camisa. Aí chega ali perto de uma competição do verão, como que tu faz? O ano todo a gente te olha, tu tá com o percentual de gordura baixo, como que tu ministra isso? Eu sou um cara muito vaidoso. Eu reconheço isso em mim. Eu gosto de estar no shape. E os atletas que eu mais admiro são atletas que estavam sempre no shape. Na época que o bodybuilder se mantinha mais, os caras competiam demais, né? Tipo assim, se tu olhar o calendário de competições de um cara pesado como o Coleman, na época dele ele competiu 12 vezes no ano. Cara, isso é um campeonato por mês. Que loucura. Tipo, isso é loucura, velho. Hoje se tu fala isso, e é loucura mesmo. Pra saúde é loucura. Mas tu viu os caras condicionados o ano inteiro. Então eu venho de uma época que, tipo assim, claro, eles tiravam muitas fotos, na verdade, quando estavam em uma preparação mais severa, e iam publicando depois, né? Não tinha Instagram como hoje. Então todo o meu referencial no esporte é de ver caras extremamente condicionados. E eu gosto de estar condicionado o ano todo. E isso meio que orientou a minha linha de trabalho. E também depois a convivência que eu tive com o Elmer. Porque ele gosta muito do condicionamento. Eu vejo hoje que não vale a pena um atleta que tem
Como é que eu vou dizer? Que tem X para gastar numa preparação, que não é muito dinheiro, está bem longe desses grandes nomes aí que estão na mídia hoje, Ramon, Zancanelli. A gente tem que entender que quem é atleta mais no baixo escalão aqui, a gente tem X para gastar. Para viver uma vida normal, uma pessoa normal, e se manter no esporte. Para a pessoa que não tem um investimento gigantesco de grandes marcas, eu acho que não faz sentido tu aumentar demais o teu percentual de gordura numa época de bulking, porque vai ser um sofrimento desgraçado depois para te perder, cara. Muitas vezes compromete o que tu vai conseguir manter, porque tu sobe demais o percentual de gordura e tu não consegue manter toda aquela massa muscular, toda aquela massa que tu aumentou durante o bulking. Então, muitas vezes o cara estoura lá 16, 17, 18 de BF. Cara, isso aí é um ganho ilusório. Totalmente ilusório. E principalmente o sofrimento e o impacto que a preparação vai gerar na tua saúde quando tu tiver que perder tudo isso aí de gordura é absurdo. Eu já tive que fazer preparação onde eu entrei mal condicionado, comecei a preparação mal condicionado e, cara, é um sofrimento absurdo. Então, eu acho mais, isso é uma opinião que eu tenho minha, que é mais interessante para o atleta que tem pouco investimento se manter mais condicionado mesmo na época de bulking. E tu vai fazendo como? Tu vai observando quando tu vê que começa a sujar, tu dá uma segurada na dieta? Na verdade, eu não faço muitas refeições livres ao longo do ano. Eu não sou muito adepto e eu não sinto necessidade. Por incrível que pareça, eu sinto mais necessidade de fazer refeição livre quando eu estou em preparação. Porque ele não pode. O cortisol sobe mais, os hormônios ligados à produção de dopamina, serotonina baixam mais. Então, tu se refugia mais na comida. Tu tem mais vontade de se refugiar na comida quando tu tá numa dieta mais restrita. Isso aí já fica uma dica para quem está tentando perder gordura. A gente está com um nutricionista aqui e tem experiências nisso. Cara, quando tu começa a restringir demais calorias, o teu corpo começa a gritar por calorias. Então, se tu pensa em perder mais gordura, é mais interessante tu fazer uma dieta onde tem mais fruta, onde tu coma melhor, não faça nada tão severo, porque quando começa a preparação e começa a puxar demais a dieta, eu, que não sou um cara que sai tanto para comer fora, eu tenho mais vontade de comer bobagem. Quando começa a apertar mais a preparação. Em off-season, aí respondendo já a tua pergunta, como é que eu faço para me manter mais condicionado? Cara, eu gosto de comer bem, gosto de comer comida e gosto de comer limpo. E, claro, ocasionalmente faço refeições livres, mas esse off-season, por exemplo, esse bulking que eu fiz, o último, eu fiz 4 refeições livres em 8 meses. Eita. Refeições fora da dieta. É o que mais me deixou indignado. Eu trabalhei muito duro nesse bulking, mas enfim. O shape tá aí, tô bem, tô grande, tô pesado. Basicamente, então, a virada de chave é segurar as refeições livres? Não diria isso, tá? Porque cada caso é um caso. Se uma pessoa... Uma coisa que o Diogo Montenegro falou a respeito do treinador dele, que me abriu tipo uma luz a respeito disso. Ele disse assim, o Stefan, que é o treinador dele, ele disse assim, cara, o Stefan não usa refeições livres, ele não zera carboidrato e ele não é abuser. Mas, se ele acha necessário, ele faz e não fica com medo. Se ele acha necessário, ele zera carboidrato e não fica com medo. Se ele acha necessário, ele manda tu comer sujo e não fica com medo. Então tu vê que na cabeça do Stefan, que é um grande treinador, são estratégias. Talvez, eu não posso dizer que o segredo para se manter mais condicionado é tu não fazer tantas refeições livres, porque talvez a pessoa precise. Sim. E se precisa, tem que fazer, entendeu? Mas funciona muito bem para mim, já estou com 34 anos aí, comer bem e comer limpo. Para mim funciona muito bem isso. Para mim não é muito bom começar a subir demais o percentual de gordura para depois buscar. Por vários motivos que eu vejo no meu físico responde assim e em vários clientes meus respondem bem assim também. Primeiro, porque a tua sensibilidade à insulina começa a baixar demais. Então, o poder que o teu corpo tem de lidar com os carboidratos e com as calorias em geral começa a diminuir. A sensação de pump durante o treino começa a baixar. Tu não tem mais a mesma performance no treino quando tu começa a ficar muito pesado. Então, por vários fatores que eu venho percebendo no meu físico ao longo de anos, eu prefiro me manter não tão pesado,
mas dentro de uma faixa segura onde eu consigo evoluir sem ganhar tanto peso e sem ganhar tanta gordura. Mantendo a insulina um pouco mais sensível e podendo... Porque, veja, eu sou um cara de 1,78,5, baixei um pouquinho, né? A idade vai... Exatamente, os exercícios mais livres assim, fizeram eu perder um pouco de altura. Então, quando eu começo a estourar muito acima dos 107 quilos, eu já tenho... te perguntar isso agora, qual foi teu maior 107. peso? Hoje eu tô com 107 quilos. Então, hoje eu tô com 107. Mas foi o peso que eu bati na última preparação em rebote. Hoje eu tô com um condicionamento muito bom. 107 limpo. Claro, soltei um pouquinho mais a dieta agora que eu não vou no gaúcho, mas não tô em rebote. Bom condicionamento ainda, com certeza abaixo dos 5% e com 107. Mas quando eu começo a estourar muito acima disso, 108, já pesei 110, cara, o treino começa a virar uma merda. Não tem mais o mesmo preparo entre uma série e outra. Precisa de muito tempo para recuperar, a frequência cardíaca começa a disparar demais. Cara, para mim não funciona. Mas eu conheço muitas pessoas que precisam de mais refeições livres na semana. Pessoas que trabalham com volume de treino muito alto, têm um percentual de gordura muito baixo e que tem um nível de atividade, o fator atividade delas é muito alto. Por exemplo, tu, não sei quantas calorias tu tá comendo agora, mas tu tá atendendo bastante, né, ainda. Cara, o cara que trabalha de personal, por exemplo, atende de manhã até a noite, mais treino de musculação, mais 2 cardio, se ele tem um percentual de gordura baixo e tem acima aí de 90 quilos, ele vai precisar fazer refeições livres semanais. Não adianta. Ele não consegue comer tudo aquilo que ele tem que comer. Então, são estratégias. Mas, para mim, funciona muito bem me manter comendo mais limpo. E como é que... Gente, conta resenhas do Lucão. Gente, a primeira preparação do Lucas, eu trabalhava lá na academia e o Lucas tinha que fazer cardio. E desgraçado, a gente já fechava a academia às 10 horas da noite. O desgraçado chegava 9h20. E era um dia assim, ó, só ele na academia sexta. Ele não conseguia fechar a academia porque ele tava lá fazendo cardio até as 10 horas da noite. Ele dormia assim, ó, caminhando na esteira. Bufava em cima da esteira. Como é que tá a tua relação com o cardio hoje? Eu queria saber da tua primeira preparação, da tua primeira competição. Cara, minha primeira competição foi com o Elmo, em 2018. Eu fazia, olha só. Eu fazia 3 horas de cardio por dia. Essa eu acompanhei. 3 horas de cardio. E eu cheguei a fazer 4 dias de 0 carbo para 1 com carbo. 4, 0, 1 com carbo. E na época, cara, amarradão. Tipo assim... Mas tava aqui no Venezuela? Curtindo pra caramba. Curtindo. Eu tenho as fotos do nível de caveira que eu fiquei. Cara, não dá pra acreditar. Mas... eram preparações onde eu utilizava algumas estratégias com relação a recursos ergogênicos só no final. Diferente dessa. Então, eu acredito que está muito linkado a isso, sabe? Tem algumas substâncias que sobem demais o cortisol e baixam demais a serotonina. Isso tira a tua habilidade de se manter em preparação. Eu acredito que são substâncias que devam entrar mais no final. Porque eu lembro hoje da minha primeira preparação, cara, eu fazia muito cardio e amarradão. Curtindo claro, fraco, né? Mas eu acredito que também tudo tem momento da vida, primeira preparação, tudo novo, né? E, cara, eu lembro que eu fazia muito cardio, comia nada. Assava as coxas no meio. Assava as coxas caminhando e, cara, eu achava legal pra caralho aquilo. A minha primeira preparação, meu primeiro campeonato, na verdade, eu estreiei, não era NPC ainda, porque a recente tinha dado a quebra, né, das federações, então ainda estava se estruturando o que viria a ser a NPC aqui no Rio Grande do Sul. Acho que era Copa Bodybuilder. Isso, foi num campeonato, eu acho que não, foi First Champion o campeonato. Nossa, bem... Eu lembro que vocês foram lá assistir. Sim, Esse primeiro campeonato, eu fiz a preparação toda pro gaúcho, pro estreantes da FBB. Mas a gente usou esse campeonato como ponte. Então foi era coisa de 2 semanas de diferença de um campeonato para o outro. Eu fui nesse primeiro campeonato para sentir o palco ali, ver como eu ia me achar ali. Mas a gente não tinha nenhuma expectativa relacionada a esse primeiro.
O nosso alvo era o próximo campeonato, que já seria na FBB. Aí eu faria a inscrição, toda a filiação, que a FBB é uma entidade bem tradicional. E eu lembro que nesse primeiro campeonato eu bati 93 quilos na pesagem de moletom e tênis. Tipo assim, eu cheguei lá para pesar um pouquinho mais. O cara disse, cara, se tu puxasse um pouquinho mais, conseguia abaixo de 90 de repente. Porque eu fui de 90 a 102. Aí na minha estreia eu competi com o Iago, o Marcos Bagatini. O Iago ficou em primeiro, da 90 a 102. O Marcos Bagatini ficou em segundo e eu fiquei em terceiro. Eu lembro que eu cheguei na pesagem para pesar. Eu sou amigo do Marcos Bagatini, ele vai lembrar disso. Ele estava literalmente pelado na pesagem para bater 102. E eu de moletom e tênis bati 93. Eu fiquei em terceiro, cara. Eu lembro que... Fiquei terceiro. Tu lembra o que aconteceu, Muito Lucão? abaixo, e nas fotos tu não viu uma diferença tão grande. Eu lembro que você na linha, Não, muito legal. não, e o que foi? O Lucas ficou, subiu, foi embora. Ah, verdade. E daí o pessoal chamando ele pra entregar a medalha, ele tinha ido embora. O que rolou? A minha certeza era tão grande que eu tinha, tipo assim, ficado muito atrás, mas eu não entendia nada de como é que funcionava Verdade. nessa questão de ficar posicionado ali nos confrontos e tudo mais. Então, e eu fui com o Xande, tá aí na live, eu fui com ele e daí subi, tal, os caras muito grandes, né? Os caras muito grandes. E eu disse, cara, vamos jogar, vamos procurar alguma coisa. E a gente gritando, Lucão, e o Lucão não aparecia, a gente, cadê o Lucão? Eu não imaginava, né, que eu fiquei em terceiro lugar. Tanto que o Elmo disse, cara, que palhaçada foi essa? Tipo, ficou em terceiro lugar, foi embora, ficou bravo, porque tu não, cara, eu não sabia que eu ia ficar em terceiro lugar. Não, e tava o pessoal lá da academia, a gente gritando, logo pra tirar as fotos. E daí, sumiu. Aí depois eles me mandaram a medalha. Ah, tá. Mas a minha colocação, por exemplo, que tu ganha o score, né? Quando tu fica colocado ali em terceiro lugar, tu vai ganhando o score das competições. Foi anulado, né? Porque o cara não foi no pódio ali, né? Mas foi muito engraçado. E aí, já 2 semanas depois, eu fui no Estreantes, fui campeão do Estreantes. Nesse aí eu não fui overall ainda. Aí, no outro ano, no outro ano, eu fui na Copa dos Campeões, fui campeão peso e overall. Aí veio a pandemia, aí tive que dar uma seguradinha. E aí, depois fui no Gaúcho e fui campeão overall. Essa foi a minha primeira preparação. Aqui o Benítez colocou: pouco tempo que trabalhei com o Lucas, aprendi demais. E ele consegue passar isso para os alunos. Disciplina. Tamo junto, meu irmão. Dani, quero aproveitar para falar dos nossos apoiadores. Vamos agradecer. Deixar o Lucão tomar uma aguinha. Se hidrate. Patrocinadores, então. Pessoal, quero agradecer a vocês por acreditarem e confiarem no nosso trabalho. A Farmácia Santé, Francesca Advogados, Academias Paradox e Academias Premium Light, Clínica Move On e FBB-RS. Não esqueça, pessoal, agora dia 18/6 temos mais um campeonato. O Lucão, fala das tuas consultorias, como é que funciona para o pessoal. Legal. Não, eu trabalho com consultoria desde 2018. Até estava relembrando esses dias. O primeiro cliente de consultoria foi um amigo meu, ali de Riozinho, o Fernando Skinati. E estou trabalhando com isso mais forte agora. Acredito que a partir do ano que vem, vocês já não me vejam mais atendendo presencial. Já estou migrando toda a minha energia para as consultorias online. Que já são a minha principal fonte de renda. E é o que eu gosto de fazer realmente, né? Então, se tiver interesse, entra lá no meu Instagram, tem algumas informações lá, só me chamar no privado. Tá. Mas aí, Lucas, quando tu ganhou ali o overall, tu esperava em ganhar? Não esperava. Bom, eu ganhei 2 overalls. Ganhei o overall da Copa dos Campeões. Eu acho que o que eu esperava menos era ainda na Copa dos Campeões. Foi o primeiro título overall que eu ganhei. E tinham 2 atletas maiores do que eu e estavam muito bem condicionados no dia. Mas ainda estava com um nível de condicionamento maior que eles. E nas fotos, por isso que é interessante o atleta entrar bem condicionado. Né? Nas fotos tu não vê menor, mas estava bem menor. No overall era bem menor que uma categoria bem abaixo da dos 2. Né?
Então, mas no gaúcho já estava mais ligado, assim, eu acreditava mais que eu pudesse ser o campeão ganado. Mas tinha duas categorias que são as mais pedreiras, assim. A minha categoria é uma categoria que geralmente, se eu entro bem condicionado pela minha linha, eu geralmente ganho. Porque acima de 95 quilos é difícil tu ver atletas assim com uma linha boa. Os atletas de linha boa ficam nas categorias mais abaixo. Só que geralmente os caras da categoria 7, 5, 80 são muito pedreiros. Porque são os caras que têm uma altura menor, então tem mais preenchimento. Então, geralmente eles levam tudo, né? Mesmo nos overais. Então, não tinha essa certeza, assim, mas eu sabia que eu estava com um condicionamento muito bom. Eu fui o atleta mais pesado da pesagem e ainda muito bem condicionado. Eu bati 95,5 na pesagem, fui o mais pesado da pesagem, e ainda com um excelente condicionamento. Então, eu acreditava, assim, que, pô, é bodybuilding, né? Tipo, eu sou mais pesado e estou muito bem condicionado, estou com um nível de condicionamento maior que os caras, tenho boa linha. Eu sabia que tinha pontos a arrumar, né? Tipo, ainda no gaúcho eu ainda entrei com um braço bem menor que o restante do corpo, mas tinha boas costas, boas pernas. Eu já acreditava mais que eu pudesse ganhar no gaúcho. Na Copa dos Campeões eu não fazia menor ideia. De todas as competições que tu participou até hoje, qual foi a mais difícil? Gaúcho, com certeza. Gaúcho. Mas difícil o que tu define assim? No palco ou difícil na preparação? Os dois. O gaúcho. O gaúcho eu fiz 5 confrontos. 5, quem não sabe o que é um confronto, é a categoria bodybuilder, ela tem 5 poses compulsórias, né? Um confronto é quando tu faz as 5. Foi um confronto. Eu tive 5 confrontos. Nossa. No overall do gaúcho. Cara, teve um momento ali que eu disse que o pessoal às vezes não sabe como é que funciona, mas na pose compulsória tu tem que apertar tudo. Se tu é da categoria bodybuilder, que tu tá com a sunguinha pequenininha, aquela ali, tu tem que mostrar tudo que tu tem. Então, são 5 poses que tu aperta todo o teu corpo, tem que segurar 5 segundos, mais uma, 5 vezes. 5 poses, 5 vezes. Cara, foi se encaminhando pro final ali, eu disse assim, cara, eu vou desistir, eu vou largar. E eu vi os outros caras assim, tipo, posando, sorrindo, né? Eu disse, caralho, mano, eu tô muito mal condicionado porque eu tô quase morrendo aqui, velho. Se pedir mais um confronto aqui, eu vou desistir. Tô caindo aqui. E aí, tá, beleza, atletas, muito obrigado. Disse, nossa, cara, graças a Deus. Deus te ouviu. Sobreviver, né? Tipo, realmente muito cansativo. A gente vê aí, na maioria dos campeonatos, são 3 confrontos. Nós fizemos 5. E saí campeão. Falando em confronto, tu fez algum curso de pose? Como que tu aprendeu a posar? Não, nunca fiz. Eu sempre fui tarado pro bodybuilding. Eu sempre posei. Aprendeu tudo sozinho? Porque hoje tu... Eu sempre posei. Ô, Lucas, me diz uma coisa. No banho, na coisa dos Tu espelhos. faz curso de pose Sim, também, né? Foi a primeira vez, né? Foi uma baita experiência. Depois que eu comecei a competir, sim. Eu comecei a acompanhar mais questão de poses e tudo mais. Mas a primeira foi na cara e na coragem. Isso, exatamente. Uma experiência muito boa que eu tive agora, na verdade, foi muito incentivado pelo William, pelo Patrick Hens, o professor Patrick Hens. Sabe, pode me ajudar, tem 2 atletas nossos aí, cara. Poder me encarar. Eu vi os stories, por isso que eu perguntei vezes, se tu tá ministrando. E eu curto muito pose, sabe? Eu gosto muito, é uma coisa que ninguém nunca me ensinou. Tipo, eu sempre tive uma boa propriocepção, sempre posei bem. Não é porque eu sempre posei, né? Tipo, desde que eu comecei a fazer musculação, eu já posava. Tipo, no banho, na frente do espelho, ia lá e fazia uma expansão de dorsal lá. Mesmo sem saber, tu vai criando conexão. E é muito legal isso aí. O cara que posa, ele treina melhor. Porque ele tem mais conexão. Entendeu? O Ricardo Panaim é um que, para a Ana Luísa Freitas, que é a mulher, a esposa dele, que competia, foi uma grande atleta brasileira, ela fazia o exercício de costas e posava para ele. Botava poses lá. Ela é uma atleta de uma categoria mais agressiva, né? Do bodybuilding feminino. Posava e ficava lá. Aí fazia mais um exercício para costas. Isso vai gerando uma conexão cérebro-músculo muito afinada. Né? O cara que posa bem dificilmente é um cara que executa mal o exercício. Isso é verdade.
E, pode fazer uma pergunta. Nossa, brincando. Tu tem aquela apresentação individual, né? Sim, Tá. na FB a gente tem a apresentação do atleta, que é a coreografia. Que não deixa. O título não deixa de ser uma coreografia. Nós tá brincando. Que música será que o Que Lucas vai música será que dançar? o Lucas vai Cara, dançar? eu tenho a música engatilhada, eu só não vou falar porque eu sou não é muito supersticioso surpresa. com isso. Mas eu tenho a música já escolhida já. Tá, A música é bem Mas diferente. tipo assim, tu escolhe a Meu música Deus. aleatória ou tu escolhe de acordo com a coreografia? Eu escolho de acordo com a coreografia que eu vou fazer. Eu Tá. tento linkar a coreografia com As batidas, os a movimentos que eu vou utilizar na rotina de poses, né? Mas para a pessoa que está começando a competir agora, está começando a posar, eu oriento que ela pegue uma música que seja mais... tranquilo. que não seja uma música com tanta parada, que tu tem que cravar tanta pose, que seja uma música mais genérica. E com a batida limpa, né? Isso. Porque o cara que não tem tanta propriocepção, assim, cara, porque fica muito esquisito. Não faça isso. Se tu não tem, tipo assim... Se tu não é um cara pesado, não escolhe uma música rock pauleira pra botar. Isso fica horrível, cara. Isso Não geralmente entendo. é associado a caras grandes. Uma coisa é tu ver o Marcus Hull com 140 quilos, um metal super pesado e fazendo mais muscular. Outra coisa é tu ver um cara com 70 quilos, tipo, bota aquele rock pauleiro. Cara, não tá combinando, Não entendeu? fica feio. Pega uma música mais genérica, que seja um fundo musical, onde tu consiga fazer as poses. Inclusive, isso na pesagem do gaúcho foi uma orientação dos árbitros. Né? Que na coreografia, o atleta tem que mostrar as poses, de preferência as poses que ele vai fazer na rotina de poses compulsórias. Então, tipo assim, é interessante que na tua coreografia individual, tu mostre um peitoral de lado, tu mostre uma expansão de dorsal. E não fique lá na frente simplesmente porque os caras faziam dança de break. Tinha, tipo, tem de tudo, né? Claro, com tua coreografia, beleza, mas eles orientaram exatamente isso. Cara, não faz sentido tu ficar dançando break e esquecer de mostrar as poses que vão ser julgadas também. Então, claro, a coreografia não é julgada, tu perde pontos por não fazer coreografia, mas tu não ganha pontos por fazer. Mas existem alguns critérios, né? Então, um cara que está começando a competir agora, dá uma cuidada na música, tipo, pega uma música que seja um fundo musical mais limpo, que tu consiga, que não tenha tempo para te transicionar entre uma pose e outra, e que tu consiga explorar todas as poses que tu tem que fazer, que tu tem que mostrar. Né? O Thiago colocou aqui, ótima dica. Show de bola. Às vezes o cara pega uma Pix, música que manda é muito Pix. marcada, tipo assim, ó. Aí tu vai ter que fazer a pose dentro Tem dessa que batida, cravar. cara, porque senão vai ficar horrível. Tipo, a música tá numa batida e tu tá fazendo a pose em outro tempo totalmente diferente. Então não é aconselhável, se tu não tem um domínio muito grande dos tempos de transição entre uma pose e outra, escolher uma batida tão marcada assim. Perfeito. Muito bem. Lucas, tu pensa em começar a trabalhar mais nessa área tipo de pose, assim, ou tu achou massa? Como é que foi a tua experiência? Eu gosto Tipo, aí, ó, a dica que tu deu estaria muito massa dentro de um curso. Eu tenho vontade de lançar um produto relacionado a isso no futuro. Mas nada para agora. Mas quem quiser agora, tipo, fazer aulas de pose, sim. já pode entrar em contato. Para a gente agendar um trabalho de poses, eu acho mais interessante quando a pessoa já tem um campeonato em vista, tá? Então, se a pessoa vai, de repente, no gaúcho eu não diria, mas nos próximos campeonatos, pode me chamar no Instagram, a gente programa. Hoje tem uma academia que tem esse suporte, que é a Body in Shape, o Juan, ele disponibiliza a academia, ele cobra uma diária para a pessoa que vai treinar poses lá. Eu dou a aula, ela paga a diária do treino dela, então, tipo, eu acho que é muito acessível, sabe? Conversei com o dono da academia onde eu trabalho, com o Ramon, a respeito de algum trabalho nesse sentido, mas a gente tem que pensar em alguma coisa assim, foi o que eu conversei com ele, vamos conversar a respeito, porque assim, ó, se tu vai treinar poses, tu tem que treinar vestido com a sunga, né? Tem que ter um espaço. Entendeu? Então, tipo assim, numa academia que tem uma proposta diferente, assim, né? Tipo, de repente as pessoas vão achar meio estranho o cara sair com uma sunga lá, tá numa sala lá com uma sunga, talvez não vá gostar, né? Então a gente tem que pensar em alguma coisa nesse sentido. São mas públicos hoje, bem diferentes. hoje eu dou aula de poses,
Mas a gente tem que ver qual é o campeonato, qual é a categoria. Eu não dou aula de pose, por exemplo, para categorias femininas. Uhum. Por motivos assim de não... Eu não tenho... Não sabia da edição. Né? Eu não tenho molejo. Tu vê que tem treinadores de pose, Sim. como o Maurício Trento, por Sim. exemplo, ele ensina. Ah, O Elmo, mesmo, ele ensina, ele não dá aula de pose para mulher, mas ele dá várias dicas, assim. Eu não tenho essa habilidade. Fernandinho. Eu não saberia o que dizer para uma biquíni, para uma... Tá, e um homem que queira aprender a posar para treinar melhor? Ah, claro, com certeza. Pode. Só pra pode tirar as chamar a gente fotinhas aí nesse direto. peito. Então, pessoal, quem quiser aprender, tá aqui. É uma dica, assim, ó, Ah. tipo assim, posar é tu mostrar o que tu tem, né? Às vezes a gente linka muito isso com competição de fisiculturismo, mas o cara que posa bem, dificilmente ele treina mal, dificilmente ele tem uma má postura, ele sabe se colocar mal. Sim, por isso que eu te Acho que perguntei, é uma né? coisa interessante. Daqui a pouco não é só para atletas que vão competir. Um homem que queira Chega treinar lá melhor. e fica, né? Ah, Mete um Superman, né? Já valoriza, né? Valoriza o shape. Abre o dorsal. Alana, tu que me falou isso uma vez, né? Do povo. Quem Sim. sabe posar, sabe treinar melhor. É, com Sim. certeza. Tá muito Sente impressionante. mais a tua musculatura que tu tá trabalhando. Lucão, se tu pudesse deixar uma mensagem ativacional pra quem tá assistindo agora. Tipo, tu que é um cara... Bom, todo mundo já botou aqui, é o exemplo de disciplina e motivação. Cara, eu acho muito interessante isso, cara. Eu não te vê assim? Não. Eu já me vi bastante disciplinado, assim. Hoje, como diz o Mano Brown, a gente tem que ser um pouco mais inteligente, sabe? Isso é que eu quero... Vou aproveitar, então, essa mensagem que eu quero deixar, tipo, para as pessoas, assim. A gente tem que ser um pouco mais estratégico. Não só disciplinado, mas um pouco mais estratégico também. Às vezes o excesso de disciplina bobo faz bobagem também. Às vezes eu vejo muito atleta dizendo assim, ó, eu como atleta eu só executo, eu não questiono. Eu acho que é diferente. Eu acho que hoje, um pouco mais maduro, eu acho que você tem que questionar. Tem coisas que tu recebe que tu tem que questionar. Sabe? Tipo assim, simplesmente ser disciplinado e fazer tudo que tá ali, cara, se der errado, o rojão tá na tua mão. Tipo, a hora que dá errado, os caras vão sair de perto e vão dizer, mano, desculpa, né, mas Tchau e assim, benção. minha vida aqui, então tu tem que ser um pouco mais inteligente. Tudo que tu recebe de outra pessoa para fazer, a única voz que é inquestionável é de Deus. Provavelmente tu questiona bastante ela. Não é a voz de um treinador ou de um patrão. Isso é uma coisa interessante. Estava falando com uma cliente de consultoria minha sobre isso esses dias. Quando a gente está numa dieta, ou quando a gente está sob forte estresse, geralmente a gente briga. Se tua mulher te diz alguma coisa meio atravessada, tu briga. Se o teu pai te diz alguma coisa atravessada, tu briga. Mas se o patrão fala, tu não fala nada. Se o treinador fala, tu não fala nada. Entendeu? Eu acho que tem que ser diferente isso, cara. Porque geralmente essas pessoas que a gente despreza no momento de forte estresse são elas que ficam. Né? É verdade. Tipo assim, deu problema, velho. Uma semana, meia hora, ninguém tá nem te viu mais, cara. E as pessoas que a gente mais despeja energia ruim, briga, e a gente são as que vão ficar a hora que a coisa ficar difícil. Então, questione tudo, não engula seco nada e procure cuidar melhor das pessoas que estão ao teu redor. São elas que vão te dar, principalmente a tua família, são elas que vão te dar o suporte a hora que o mundo desabar, porque às vezes desaba. Principalmente quando a gente está a gente fala em preparação porque é a minha realidade, mas cara, pode ser tudo. Tudo aquilo que te coloca sob forte estresse, chega um momento que fica insustentável. E são as pessoas que tu mais deu coice que vão te ajudar nesse momento. Geralmente a tua família, tua mãe, tua mulher. Procure cuidar um pouquinho melhor. Muito bom. Fica uma dica. Olha aí, Não ó. adianta ficar xingando mulher. Sabe as palavras, parabéns, cara. Bem colocado, inteligente, isso aí. Cara, eu venho dessa época, assim, Essa- eu acho que as pessoas até me linkam muito com essa questão de disciplina e tudo mais, exatamente porque eu sou atleta, né? Então, Isso. tipo assim, pô, o atleta é aquele cara que ele recebe ordens, sim senhor, eu faço,
executa com perfeição. Cara, na verdade, ninguém é assim, cara. A gente tem que sair um pouco dessa mística do bodybuilding, sabe? Tipo, você já viu esse negócio, cara? Tipo assim, ó, o treinador fulano de tal pega assim, ele pega na tua pele assim, come tal coisa. Tu sabe, essas místicas que a gente tem dentro do bodybuilding, que a gente, tipo, a gente vai criando mitos, cara. Cara, o cara que tá muito condicionado, ele chegou num nível de depressão tão grande, ele pode comer qualquer coisa, cara. Não é porque o coach fez assim. Eu já vi isso ao vivo acontecer. Isso aí são mitos que a gente vai criando dentro do bodybuilding, assim, sabe? E vai se criando uma atmosfera de... Oh, Deus! Sabe? Tipo assim, cara, não questione um pouco. Tipo assim, às vezes tu tá fazendo um negócio que é totalmente insustentável. Principalmente no longo prazo, médio e longo prazo. São coisas que tu tá fazendo assim, que tipo assim... E que como profissional, muitas vezes, a gente fala a respeito. Tipo, quantas vezes eu falei para clientes meus, cara, não adianta tu querer começar uma dieta agora, tu cortar tuas calorias pela metade. Isso não é sustentável no longo prazo. Quantas vezes eu falei isso? E muitas vezes o cara faz coisas desse tipo, sabe? Então, tipo, tudo é questionável. Tudo é questionável. Perfeito. Show de bola. Dani, quer falar dos nossos apoiadores? Tem pergunta? Não, aqui fechou. Fechou. Então, vamos agradecer aos nossos apoiadores, né? Pessoas que confiam no nosso trabalho e dizendo para vocês que a gente trabalha só com empresas sérias. Então, agradecer a Farmácia Santé, Francesca Advogados, Clínica Mouvon e FBBRS. E aguardem que dia 18/6 agora tem um novo campeonato na PUC. Estaremos. Academias Paradox e Premium Light. Então é isso aí, pessoal. Quero agradecer a vocês. Deus é mais, semana que vem já o campeonato. Semana Como passa voando. Vai estar grande esse campeonato, vai estar bonito. Caraca. Já quero aproveitar, o pessoal que tá aí, deixar o convite, se você não tem um parceiro pra ir junto ou algo do tipo. Caravana Musculando. Bora lá fazer. Tá legal. Fazer griteiro pra galera. Isso aí. Bom, Lucas, a gente te agradece a tua... Obrigado, eu agradeço. Aceito a tua presença, né? E novamente para dizer que é legal porque a gente está comemorando 1 ano de podcast, né? Dia 24. E o Lucas foi o primeiro convidado, então tu faz parte da... abre um ciclo e inicia um novo ciclo. Um novo ciclo. Cara, falou muita coisa. Naquele dia ali eu estava extremamente cansado. Eu lembro que eu tinha saído de uma competição bem exaustiva. E de vez em quando eu dou uma olhadinha lá, mas foi bem. Foi bem dentro dos conformes. Foi um dos primeiros, a gente tava meio enferrujado. Foi né? o primeiro? A gente tinha feito um teste antes só nós, então a gente tava meio... É verdade, vocês tiveram... Não, mas foi tipo muito teste, nem foi ao vivo aquele que a gente fez. O valendo mesmo foi teu. Ó, a Camila colocou, Lucas é um profissional fora da curva, merece todo o reconhecimento. Muito obrigado, Camila, muito obrigado. Obrigado pelo carinho. Show de bola. Fechamos então, povo. Lucão, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço por terem me convidado, me prestigiado mais uma vez. Agradeço o pessoal que mandou perguntas aí na live. Tamo junto, precisando de mim, estou à disposição. Show de bola. Muito obrigado por todo o conhecimento e palavras de sabedoria desse jovem sábio senhor aqui. Jovem sábio senhor Lucão. Lutador de jiu-jitsu, professor, filósofo, conselheiro sentimental. Professor de pose. Tudo que der pra ganhar uma grana. Tudo. Fazer uma beirada. Só não dança break. Não se sabe. Feito, meu povo. Pessoal que está aí no Instagram, quero fazer um convite para vocês. Depois que a gente finalizar essa live, vão lá no YouTube e escrevam Musculando Podcast, se inscrevam. E vai lá o primeiro vídeo que tem é com o Lucão. Então tem muita coisa lá. Toda sexta-feira às 21 horas a gente traz um convidado, então não percam e entram pra essa família aí, certo? Tamo junto. Até semana que vem. Valeu. É nóis. Até mais.